Oi, nós estamos no terceiro período de Direito da Unicesumar aqui de Curitiba. A gente trouxe um trabalho para vocês muito legal sobre a apropriação e a exploração das terras indígenas na cidade de São Paulo. Espero que vocês desfrutem muito. Você sabia que a cidade de São Paulo é o quarto município com maior presença de povos indígenas do Brasil? Pois é. Bom, no artigo eles falam um pouco sobre como que fica o crescimento da cidade e a situação histórica dos povos indígenas na cidade com esse crescimento. Fala um pouco sobre essa exploração e que tem que ser feito ou não. Tá, vocês já sabem que a cidade de São Paulo é o quarto maior município com maior povos indígenas do Brasil. Mas você sabia que historicamente não são discutidas como que foi se tornando uma das cidades com mais povos indígenas? Bom, historicamente a cidade de São Paulo, como muitas outras, são aldeamente índios. Então lá pelo século XVI e XVII, os índios foram se agrupando lá, com muitos outros tipos de nações diferentes. Bom, foi analisado um aperfeiçoamento de como eles podem incluir os povos indígenas nas colonizações e na expropriação de suas terras. Bom, de acordo com Monteiro, no século XV, a capitania de São Vicente apresentava um panorama etnográfico diversificado, com a presença de pelo menos 4 regiões culturalmente distintas, na faixa litorânea entre o Rio de Janeiro e a Baixada Santista. Incluindo alguns trechos da atual cidade de São Paulo, a cultura tupi era dominante. Já no Vale da Paraíba e na terra da Mantiqueira, havia grupos pertencentes aos troncos linguísticos Gé, bem como outros que não faziam parte da família linguística dos Tupi-Guarani. Na região contígua, a oeste do estado, habitavam-se grupos não tupi que mantinham laços com os povos indígenas do Vale da Paraíba. Por fim, no sul e no sudoeste de Vale São Vicente, tanto no litoral quanto no interior, encontravam-se numerosas comunidades guarani que se destacavam na região. Então, no final do século XVIII, durante o governo de Morgado de Mateus, foram implementadas diversas estratégias visando a restituição das terras indígenas por meio da demarcação de aldeamentos. Com o fim do período pombalino, o tenente-coronel José Toledo de Aroche Rendon foi nomeado diretor-geral dos índios pelo governador da província de São Paulo, o senhor Antônio Manuel de Melo Mendonça. Já no final do século XVIII, Rendon realizou visitas aos aldeamentos indígenas já existentes na província de São Paulo. Examinando seus arquivos e os registros encontrados na Câmara de São Paulo, a partir desse levantamento, Rendon elaborou um relatório no qual apresentava uma série de considerações sobre as condições de aldeamentos nas províncias paulistas. O direito indígena no Brasil ele foi especialmente violado durante o período de colonização. A ocupação das terras brasileiras e o crescimento da cidade de São Paulo resultaram na expropriação das terras indígenas e na desestruturação da sua forma de vida e forma de viver, levando eles diretamente à marginalização. Infelizmente, esse desrespeito ao direito de indígenas não ficou no passado. Hoje em dia, a política de exploração capitalista continua auxiliando e muito para a eliminação dessas etnias nativas, com a exploração, o cercamento, a expulsão e o confinamento das terras dos povos nativos. Os povos indígenas até hoje enfrentam grandes violências e desafios na cidade de São Paulo. Um dos exemplos mais recentes é a expropriação das terras indígenas de Jaraguá. Então a gente pode acompanhar que historicamente os direitos indígenas eles são quebrados, eles são ignorados, eles são desrespeitados desde o período de colonização. E até nos dias atuais tem essa política capitalista de ficar explorando as terras, de querer recursos e tal, o que vai afastando e vai invadindo essas terras indígenas, o que vai eliminando diversas tribos, eliminando diversas etnias nativas, fazendo com que esse direito seja quebrado até nos dias atuais. E não é lei, não é... As últimas notícias referentes à quebra dos direitos dos povos originários vem se mostrando cada vez mais um conformismo do poder público, onde ele, em prol do bem maior, vai excluindo, vai afastando e vai explorando a terra dos povos originários, fazendo com que eles fiquem cada vez mais marginalizados
para que a sociedade em si, em prol da coletividade, continue avançando, continue alavancando. Índios da aldeia Jaraguá, na zona oeste da capital, comemoram a decisão do Ministério da Justiça de declarar a área oficialmente uma terra indígena. Eles agora esperam a homologação da presidenta Dilma Rousseff para conseguir novos direitos. Foram quase 30 anos de espera para os índios da aldeia Tecoá-Piau. A área onde eles vivem equivale a 4 vezes o tamanho do Parque Ibirapuera e será oficialmente declarada como terra indígena. Muitas pessoas divulgam que o índio invadiu, o índio ocupou uma área do branco, como se a gente fosse invasor nesse país. Essa inverdade faz com que a gente tenha uma dificuldade muito grande de garantia do nosso direito. Segundo os indígenas, cerca de 800 pessoas vivem na aldeia. Com a demarcação, eles esperam conseguir mais oportunidades para as atividades tradicionais, como agricultura e artesanato. Sem demarcação, a gente não tem futuro para as crianças, para os jovens que estão crescendo agora. Então, nosso objetivo maior é fazer alguns planos para os jovens, para as crianças, né, que eles precisam, né?